Maior companhia de saneamento da América Latina, a Sabesp tem um desafio de quase 60 bilhões de reais para os próximos anos para cumprir a meta de universalização de água e saneamento no estado de São Paulo. A gente conversa agora com Daniel Slack, que é diretor financeiro da companhia e está à frente dessa estrutura financeira toda para cumprir a meta que foi prometida ali na concessão. Daniel, queria que você falasse um pouquinho para a gente de como é que está essa relação com investidores, né? É muito capital para os próximos anos, então tem que ser diversificado, né? Primeiro, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Olha, acho que a relação com os investidores, ela está super positiva. A Sabesp, ela tem uma particularidade comparada contra a média do mercado brasileiro, em que historicamente a nossa base de investidores ela é muito estrangeira. A gente é uma das maiores representatividades do Brasil individualmente no MSCI, que é um índice global de ações. Então isso naturalmente atrai um capital de estrangeiro que é muito grande no individual, ele é de longo prazo e, sobretudo, como a Sabesp é uma companhia que entrega saneamento é saúde, a gente atrai um capital muito bacana institucional, seja de fundos soberanos, como um GIC da vida, seja fundos aí voltados para impacto, então isso é muito bacana. Então, enfim, e naturalmente a performance do papel tem ajudado bastante aos nossos investidores estarem bem contentes com o nosso case. A gente está aqui nessa Semana do Brasil em Nova York, que são rodadas de conversas com investidores, né? E sei que vocês já tinham feito algumas conversas no início do ano aqui, né? Queria que você contasse um pouquinho qual é essa visão do investidor hoje sobre Brasil e infraestrutura brasileira e qual é a curiosidade ali para o que eles querem saber para definir um investimento em Sabesp ou em Brasil. Olha, acho que primeira ponto, né? Infraestrutura é um negócio de longo prazo, né? Então, acho que e o Brasil é um país que necessita de muita infraestrutura, de muito investimento em infraestrutura, né? Tentando resgatar alguns números aqui, quando a gente fala de universalização do saneamento, o número de infraestrutura que se fala é 900 bilhões de reais para o país universalizar o saneamento. Então, assim, isso aí são mais ou menos umas 12 vezes o que a gente tem que investir em São Paulo. São Paulo é uma área de concessão que já está bastante adiantada, mas ainda assim tem um desafio importante. Então, eu acho que a oportunidade de alocação de capital ela é muito interessante. Naturalmente, a gente está vivendo um momento em que o dinheiro está caro no mundo, então isso também faz com que a barra de retorno seja mais alta. Mas quando a gente pensa em longo prazo aqui, que é um ativo de infraestrutura, né, a gente fala de 30, 40 anos, isso ainda assim é bastante atrativo, né? Olhando para o case de Sabesp especificamente, como a gente tem uma missão de fazer 50 anos em 5, né? A gente tem mais ou menos 78 bi de ativo regulatório, que foi o que foi divulgado, e a gente tem que fazer um investimento aí de mais de 60 bilhões, como você falou. Então, e a companhia tem 52 anos, então a gente precisa fazer os últimos 52 anos nos próximos 5. Isso é um desafio que é bastante importante, e acho que uma das principais dúvidas que o pessoal sempre traz para a gente é a questão de como a gente consegue executar isso, né? De fato a gente conseguir crescer o investimento para essa velocidade que a gente precisa, né? Vamos pegar 60, 70, dividir por 5, mais ou menos. A gente está falando aqui de fazer 12 a 14 bi por ano, né? O que me deixa muito contente, a gente divulgou os números de primeiro trimestre hoje, o que me deixa muito contente é que se a gente olhar essa curva que a gente entregou o dobro do CAPEX nesse primeiro trimestre do que a gente fez no mesmo período do ano anterior. E se a gente olhar que o ano anterior a gente fez 7 bi, a gente está chegando mais ou menos nesse patamar que a gente quer, o que significa que a gente está conseguindo chegar na nossa aceleração do investimento e que tudo que a gente estava trabalhando, se esforçando, começou a se converter em números. E quando a gente olha isso, acho que o mais importante, a gente está falando aí de quase 160 mil novas ligações nesse trimestre, né? Mais de 90 mil pessoas que começaram a ser atendidas pela companhia e que antes não tinham esse atendimento. A gente está removendo todo mês 12 piscinas olímpicas do Rio Tietê de esgoto. Então, e a gente, nesse processo como um todo, gerou 40 mil empregos diretos e indiretos. Eu acho que esses números de impacto para a população
inflação para a economia do país e da cidade são muito importantes. Uhum. Agora, eu queria aproveitar que você falou do balanço do primeiro trimestre para trazer alguns pontos que os analistas comentaram ali nos relatórios para a gente comentar. Então, o primeiro deles, ali no relatório do sítio, eles falam sobre o corte de custos, que foi bastante relevante, já apareceu nesse primeiro trimestre, mas receita um pouco abaixo do que os analistas projetavam. Explica um pouquinho para a gente. Veja, na parte de eficiência, a gente tem, de fato, tentado trazer esse senso aí de buscar a melhoria da eficiência, né? No final do dia, como a gente falou, a gente tem um desafio enorme de investimento e a gente ser mais eficiente e segurar os custos é uma forma da gente gerar dinheiro para poder fazer esses investimentos, né? Então, isso é um senso de urgência que a gente tem tentado trazer para a companhia, isso ajuda bastante a gente, né? Olhando na ponta da receita, a receita a gente tem basicamente, né, três componentes nela, né, o impacto tarifário. O impacto tarifário ele veio em linha com o que a gente esperava, com o que o mercado esperava, principalmente por né, carregar o reajuste tarifário do ano anterior e também pela remoção dos descontos dos grandes clientes, que foi uma coisa que saiu em vários veículos, etc. A gente já vê o impacto positivo disso em linha com o que a gente esperava no elemento do preço, né? No volume, a gente teve um crescimento de volume de 1,2%. Quando a gente olha esse crescimento de 1,2%, ele na realidade é um crescimento de 2%. Aqui ano passado a gente teve um ano bissexto e um dia para a gente faz muita diferença. E quando a gente olha a parte do que de fato impactou a receita, foi o mix. Uma coisa que quando a gente cresce, né, e quando a gente está crescendo agora, sobretudo na região metropolitana, que é o que a gente tem feito mais agora nesse começo do plano de universalização, naturalmente a gente está crescendo mais na franja e naturalmente com isso a gente está crescendo com economias que têm acesso a tarifas mais subsidiadas. Sim. Isso é um efeito temporal, né? Naturalmente o sistema como um todo, a gente fala de tarifa de equilíbrio, o sistema como um todo ele tem subsídios cruzados, né, dentro do próprio sistema. Então esse eu acho que é um efeito temporal e que a gente deve ver sendo ele compensado à medida que a gente entra num ciclo tarifário do próximo ano. Então, enfim, acho que não é nenhuma surpresa para a gente nesse dia a dia, e eu acho que a nossa missão é mostrar isso, e porque no fim do dia, quando isso está acontecendo, significa que a gente está levando água, esgoto e saúde para todo mundo que mais precisa. Uhum. E por falar nisso, um outro destaque nos relatórios ali de Goldman e tal foi justamente que vocês começaram a abrir mais dados, né, sobre esse cumprimento de metas de universalização. Isso era uma demanda dos investidores? Vocês sentiram que isso explicava melhor? Ótima pergunta. Eu acho que assim, óbvio, o mercado investidor ele sempre quer entender mais da empresa, conhecer mais da empresa, mas isso é uma demanda também nossa e acho que uma missão nossa com a própria sociedade, sabe? A privatização da companhia, ela foi um marco importante para a sociedade que é atendida pela companhia e representa um compromisso que nós, executivos e os nossos acionistas fizeram com a sociedade. Então a gente trazer essa prestação de contas para a sociedade, ela é muito importante, inclusive é uma obrigação contratual nossa. E uma das coisas que quando a gente fez a nossa última Assembleia de Acionistas, a gente se comprometeu a fazer. Então a gente vai trazer essa transparência sim, como é que está a evolução da universalização, e para mostrar que a gente consegue fazer isso mais rápido e com um custo de preferência menor. A gente vai brigar e essa é a nossa batalha diária para trazer isso com um custo menor para a população. Daniel, você citou o desempenho das ações, o papel sobe mais de 35%, né, no ano, mas vocês anunciaram um programa de recompra. Significa que não subiu ainda o suficiente, que vocês veem mais espaço? Boa pergunta. Na realidade, a gente teve uma aprovação agora na nossa Assembleia de um plano de incentivo de longo prazo para os executivos e para a nossa equipe como um todo, não é apenas para os executivos. E, na realidade, esse plano ele é em ações, né? Então, como esse plano é em ações e a gente, por enquanto, não pretende emitir novas ações, a gente precisa poder comprar essas ações no mercado para poder distribuir aí aos nossos executivos e aos nossos colaboradores e colaboradoras. Então, na realidade, o plano de buyback está muito mais relacionado a isso do que qualquer tipo de estratégia adicional.
Tá. E para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho dessa visão dos investidores hoje sobre uma empresa privatizada e estatal. Se esse olhar já mudou em relação aos números que esse investidor tem que ficar de olho, onde os analistas estão se debruçando mais. Se tem uma diferença nisso, onde é possível notar no balanço esse processo de desestatização? Olha, veja, a gente tem uma porção. Acho que o principal ponto que o mercado investidor espera e olha é a velocidade com que a gente investe, né? A gente estar livre das amarras do arcabouço público no sentido de processos licitatórios, etc., a gente consegue ganhar uma velocidade importante. Então isso é uma das coisas que o mercado estava esperando e acho que a gente trabalhou super duro para isso e conseguiu mostrar isso para o mercado, primeiro sinal disso para o mercado agora. E a segunda coisa é na questão da eficiência do custo, né? O custo por metro cúbico de esgoto, de água tratados, a gente acompanhando isso todo trimestre e a gente buscando fazer cada dia melhor. Acho que no final do dia é isso, a gente ousar fazer melhor todo dia. 50 anos em 5, vamos É isso aí, acompanhar. Juscelino tá aí. Obrigada. Obrigado você, Malu.